no ar mais um TVL Cultura e hoje estamos em frente ao Museu de Hábitos e Costumes, onde se encontra um grafite do artista Alexandre Chamba. E para conversar com a gente, recebemos o Chamba para falar um pouco mais sobre o grafite em Blumenau e também sobre a sua arte. Tudo bem, Chamba? Tudo certo. Bom dia. Bom dia. Chamba, a gente pode falar um pouco sobre o grafite, a história do grafite? Sim. Sim. O grafite ele começou no Brooklyn, né, naquela década de 80, onde os jovens adolescentes se reuniam para conversar, dançar, ter um pouco do momento entre si, e ali acabou sendo criado o grafite, o break, a dança, e partiu dali, né? Isso ele acabou ganhando o mundo até chegar onde a gente está hoje. Né? Então ele nasceu em Nova York. Isso. E ele veio para o Brasil ali na mesma época? Porque assim, eu vejo uma grande diferença, porque na época da década de 80 se tinha muita pouca informação do que acontecia realmente lá. O que tinha era mais os filmes que aconteciam, que as pessoas conseguiam ver ali, então tinha um pouco de informação e a partir daquilo ali começavam a criar em cima do seu próprio estilo com aquilo que tinha. E aqui no Brasil, o grafite ele entrou primeiro na cidade de São Paulo. Sim. Né? E ele está intimamente ligado com a cultura hip hop. Sim. Né? E é interessante essa ligação porque a gente vê nos grafites pelas cidades um discurso, muitas vezes, né? Um discurso social, político e também artístico. Você, né? Há quanto tempo que você está nessa arte? Cara, eu já estou há 16 anos já nessa arte. E pretendo ficar já mais um bom tempo, né? Porque para mim é muito gratificante tudo isso, pegar um desenho pequeno e transformar ele numa obra bem grande. E isso para ti é muito gratificante. Você começou a fazer o grafite aqui em Blumenau mesmo? Eu comecei na cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, eu fui para o Rio de Janeiro para tentar trabalhar em grandes centros, como o Jornal do Dia ou o Jornal do Brasil. E acabei vendo que para chegar nesse patamar ia ser um pouco concorrido e era bastante luta ainda que eu tinha que traçar pela frente. E acabei conhecendo a pichação, acabei conhecendo os caras da pichação. E na mesma época estava rolando grafite em São Paulo, um grande boom, e como está no Rio de Janeiro e São Paulo tudo muito perto. Então comecei a buscar informação de São Paulo, como eu já desenhava, então peguei uma lata e comecei a riscar em grande forma e daí falei, nossa, é isso aí que eu quero. Na pesquisa sobre você, eu achei o Mundo dos Sonhos, que é o seu registro, né, a sua marca. O que é o Mundo dos Sonhos do Chamba? Hoje a Mundo dos Sonhos é uma empresa que a gente trabalha praticamente com grafite e oficinas, mas ele partiu do momento meu em que eu estava bastante isolado do mundo, então eu ficava somente em cima da minha prancheta e acabei criando o meu próprio mundo, entendeu? O meu mundo dos sonhos, onde eu podia fazer o que eu quisesse na prancheta, podia ser quem eu quisesse. Então para mim ele ficou ilimitado e saiu dali. Então, o Mundo dos Sonhos do Chamba é muito amplo, né? Com muitos desenhos. Só para uma informação para você de casa, existe uma celebração nacional do Dia do Grafite, né? Que é o dia 27 de março. E foi em cima dessa data que a Fundação Cultural de Blumenau criou um edital para trazer o grafite para a cidade. E o trabalho do Chamba foi selecionado para fazer essa obra aqui atrás, que é no Museu de Hábitos e Costumes. Chamba, como é que foi esse processo de criação para essa obra? Eu teve toda uma pesquisa, né? Como eu já tinha vindo uma vez no museu, então busquei mais informações sobre o museu, me aprofundei mais de onde que veio esse acervo, de quem passou. Então, em cima disso, peguei as imagens e comecei a trabalhar. Falei, qual seria a ideia melhor? Os tons de cores, quais seriam os personagens, os blocos que eu ia usar. Então, juntei tudo isso. E claro, ele foi dado até um determinado espaço, mas eu quis buscar um pouco mais acima para poder usar mais o prédio em si, né? Que ele é um prédio, dá para aproveitar bastante coisa nele. Sim. E a arte do Chamba vem enfeitando, né? E agraciando a cidade com suas cores e com seus traços. E está disponível para todos visitarem, né? Essa que é a diferença. Que o grafite ele acaba tornando a cidade uma galeria a céu aberto. Então, todos estão convidados a vir até o Museu de Hábitos e Costumes, conhecer o museu e também conhecer a arte do Chamba. Chamba, sobre essa galeria a céu aberto, em Blumenau, é muito difícil fazer o trabalho? Como é que se dá esse processo? Cara, eu vejo assim como fases, né? É igual você que lembra do começo da Gaita Zering, que era aquele espaço ocioso que ficava lá, o que podia acontecer era espaço para usuários de droga,
lugares para doenças como dengue. Enfim, a gente usava os muros para expressar um pouco do que a gente sentiu, que a gente tinha naquela época. E até então era bem tranquilo, né? O pessoal conseguia entender o que era o grafite e pichação, mas de lá para cá a gente pode reparar que o grafite ele tem desaparecido um pouco da rua de Blumenau, até mesmo porque o grafite ele acontece num lugar abandonado, né? Que tu vai lá e dá uma olhada, tu tem um contexto, uma ideia legal, tu vai lá e bota a tua ideia. Então, pô, tu não precisa de autorização, tu vai pegar uma autorização no lugar abandonado, velho. Então, o que está acontecendo é que a gente está sendo muito atuado, estão levando o nosso material devido a isso, porque a galera não está tendo não está conseguindo entender o que é o grafite e a pichação, né? Uhum. Então, vamos tentar explicar um pouco a diferença entre a pichação e o grafite? Tudo, cara, eu falo assim, é tudo da mesma família, saca? Tipo, começou com a pichação, ela foi evoluindo, né? Ela começou com uma letrinha lá, o cara gostou, fez um style, começou a botar um personagem e ela acabou sendo evoluída, né? Hoje eu vejo que o grafite ele não tá tão ligado na cultura hip hop, ele acabou saindo dele, começou a ir pra galeria, começou a andar com as próprias pernas, né? Que pode ver estilos totalmente diferentes do que é o grafite americano, né? Uhum. Mas tranquilo. Tranquilo? Só para você de casa saber, no Brasil, a pichação, né, ela é considerada crime e existe uma lei que atua isso como um crime ambiental. Então, existe uma diferença, né? A pichação ela é hoje considerada arte. As pessoas vêm falando, ela vem tomando conta da cidade também de galerias de arte. O Brasil conta hoje com grandes nomes, né, no grafite, como os Gêmeos de São Paulo. E o Chamba, além de trabalhar com o grafite, ele também realiza trabalho social. Trabalho social, acho que é importante. Eu acho que o grafite ele é uma grande ferramenta social. É uma grande ferramenta de inclusão. Tu pode, de repente, trabalhar um menor que acabou de sair de uma medida socioeducativa e trabalha com um adolescente da escola. Ele começa, porque o grafite, ele precisa de parceria, né? Então tu vai montar o teu muro, o cara que está ao teu lado é teu parceiro, vocês vão ter que combinar de manter o tom certo. Então isso acaba fazendo uma união, trocando ideia e voltando um rapaz de sociedade, né? Uhum. Mas é bem legal. As pessoas que têm interesse nesse teu trabalho social, né? Elas têm como entrar em contato contigo, ver as possibilidades? Pode estar entrando em contato, tem um telefone, né? Uhum. Tá entrando em contato, a gente vê, tenta fazer um plano legal de aula, tentar atender o que a necessidade realmente que ela precisa. E pode me achar no 9916-0778. Liguem, eu estarei por lá. E eu acho que é isso aí, cara. E mais talvez tu vai encontrar alguma coisa no Facebook, que é o Alexandre Chamba. Dá uma procurada lá que acha bastante coisa. Bacana. E o grafite hoje ele também possui vários tipos, né? Ele não é só o desenho livre sobre. Não, a arte de rua ela ganhou várias vertentes, né? A gente vê desde o sticker, que é um adesivinho, até os lumbers, que são grandes papel, do cara desde cria desde um papel e vai só simplesmente cola, até faz um impresso e cola. Tem o grafite, tem o bomber, tem várias linguagens para poder comunicar na rua, né? Uhum. Isso que é legal. E Blumenau, ela está começando a comportar bastante artista, tem bastante gente de fora, de São Paulo, do Rio de Janeiro, até mesmo fora do Brasil, que vem para cá pintar, saca? Tem bastante gente e isso é interessante, isso é legal para a cidade. E tu tem uma técnica específica ou tu mistura todas e... Eu misturo todas, o meu estilo é mais nos anos 90, né? Foi bem aí a época que eu comecei, que é mais personagens. Eu não me dou muito bem com letras, que são os styles, os torcidos, isso aí não é muito a minha praia, o meu mesmo é personagem. Uhum. E Chama, conta pra gente como é que é trabalhar na rua, ao céu, cara, igual aqui, né? Trabalhar na rua, tu encontra muita figura, muita gente diferente do que tu tá acostumado a encontrar no teu dia a dia. Por exemplo, aqui eu fiquei a madrugada pintando, então lá pelas 3 horas da manhã a gente encontrava gente que estava simplesmente caminhando na rua para desestressar e parava aqui, conversava um pouco comigo. Até o cara que, tem um celular para vender aqui, tu não tá interessado? E isso vai de tudo, assim, vai desde um senhor que está passeando com um cachorro até o mais novo. Também vai desde o que gosta e do que não gosta, né? Tem um cara que olha e entende, tem um cara que olha e não entende, saca? E eu acho legal, isso sempre vai ter o cara que vai gostar e vai ter o cara que não vai curtir, né? Uhum. Isso é interessante. Na nossa conversa, antes de começar o programa, você me contou um caos, né, desse processo do grafite aqui. Sim. Você pode contar pra gente? Porque eu acho que serve como uma lição. Igual a gente estava fazendo um trabalho na Martin Luther, vem pessoal de fora.
E como lá já é um muro legalizado, né, que a gente chama o Hall of the Fame, que é um lugar para onde que vem outros artistas de fora e simplesmente vão lá, já tem o espaço deles para poder pintar. Foram feitas várias denúncias, né, a gente chegou nesse muro e a polícia foi obrigada a autuar, chegou lá uma galera de policial, viatura, e aí ele falou, ó, vamos ter que ir para todo mundo para a delegacia aí, ou tu assina um TC. Então eu fui lá, assinei um TC e acabei respondendo por vandalismo, né, que era totalmente o contrário do que eu ia fazer. E acabei pagando isso, né? Tem o muro da prefeitura ali, ele foi cedido para poder pagar essa medida. Então eu chamei o pessoal que tinha sido autuado, o pessoal que foi pego com pichação, falei para eles que tinha esse espaço e a galera foi lá, vestiu a camisa, trouxe seu material e cada um contribuiu um pouco com o espaço, tanto que ficou outra cara ali na frente da prefeitura, né? Uhum. Vale a pena caminhar pelo centro da cidade de Blumenau e reparar nas paredes, né, e nos muros que contêm a arte do grafite. Ali na frente da prefeitura, na antiga delegacia, né, onde estão os tapumes, foram quantos artistas, mais ou menos? Cara, ali tem 15 artistas. 15 artistas. De Blumenau ou de fora também? Tem de fora também. Tem de fora também. E também tem, como ficou um espaço, a galera acaba se comunicando, às vezes, porque eu nem sempre podia estar lá. Uhum. A galera vem de fora, normalmente à noite, né, que é o horário que eles têm de melhor, e produzir ali, tranquilamente. Porque assim, ó, no começo, no primeiro dia que a gente fez o risco, o que encheu de denúncia dizendo, estão pichando na frente da prefeitura. Foi muito, poxa, apareceu várias viaturas lá, mas daí a gente tava com autorização, daí depois daquilo ficou totalmente tranquilo, porque o cara já se ligou, não, se chamar lá, a gente já sabe, a gente já está entendendo o que está acontecendo. Né? Uhum. E sobre o instrumento de trabalho de vocês, né, que é a lata de spray. Como que se dá esse processo de trabalhar com o spray? Porque não tem como ter um controle muito grande, né? Da tinta e tudo mais. Como é que funciona isso? Assim? Cara, às vezes é uma coisa meio mágica, assim, sabe? Tu vai lá, tá fazendo um personagem, de repente tu faz um traço e tu fala, nossa, como é que eu consegui fazer isso? É como se fosse automático, de tanto tu fazer, tu acaba criando uma técnica, um jeito, onde o teu dedo é preciso, onde tudo fica tudo no teu esquema, tu acaba ganhando o teu estilo, né? A galera já reconhece pelo trabalho teu estilo que tu faz, né? Vamos agora para um breve intervalo e logo mais voltaremos conversando mais com o Chambo sobre o trabalho no grafite. Boa noite. Boa noite. A floresta amazônica sofre com o desmatamento. Mas desmatar não é só cortar árvores. Tem também o problema das queimadas. E é isso que o nosso repórter Tino Rex vai mostrar ao vivo da Amazônia. Obrigado, Stegosauro. A situação... Cobre dos governantes o fim do desmatamento na Amazônia. Aproveite enquanto você ainda pode fazer muito pela sua espécie. Boa noite. Boa noite. Voltamos com mais um TVL Cultura e a nossa conversa com o Chamba continua. Chamba, você pode falar pra gente um pouco do material que vocês utilizam? Certo. O grafite, ele basicamente é o spray e uma tinta à base da água, que é o IPVA, que a gente usa como base, né? O spray a gente costuma usar bastante pela qualidade de material importado, até mesmo porque o brasileiro tem uma diferença muito grande. Então a gente sempre está trabalhando com material importado e até porque tu consegue ter uma precisão melhor. Existe uma lata que ela tem uma alta pressão e uma outra que tem baixa pressão. Então tu consegue fazer um traço mais fino, fazer um detalhe no olho, essas coisas tudo te agrega. E também tem os bicos, né, que são os capzinhos que a gente costuma botar em cima, que dali também tem desde um traço mais fino, um traço mais grosso, mas tem a manha que de tanto tu mexer no material que tu acaba aprendendo. Uma delas é tu pegar uma sacolinha normal de mercado, arrancar ela, botar em cima da tua lata e pegar um cap normal que tu compra, né, da 1001, falar, botou em cima, apertou, se ele vai fazer com pintupa já vai dar uma diferença tremenda, assim. E também tem todo já, tu comprou uma lata, automaticamente tu vai virar ela de cabeça para baixo e vai tirar a pressão dela. Tu tira uma pressão ali uns 30, 40 segundos, pode tirar, pode ficar sem medo porque ainda tem bastante pressão. Aí tu tira, vai lá dar uma chacoalhada, vê que ela ficou gelada e vai testando, até o traço dela ficar fino, né? Uhum. E assim vai algumas manhãzinhas a outra, né? O truque, né? O truque. A gente sempre tem um truque para realizar. Aqui na parede do Museu de Hábitos e Costumes, a gente tem alguns personagens, né, do museu, do acervo do museu.
Como é que tu fez essa escolha? Eu pensei assim, não tem aquele filme que o cara trabalha no museu e depois da meia-noite o museu tudo se fica... Então, foi quase a mesma ideia. Eu tentei trabalhar eles como se eles estivessem tudo vivo, interagindo com a galera. Então, você pode ver que, pô, ali tá o bombeiro, tá meio que fazendo uma curva aqui por trás dela e tá o cavalinho. Isso tudo tem, né? Eu tentei trazer um pouco pro animado, saca? Que eu acho bem legal. Uhum. E é uma característica do teu trabalho, uma característica né? Que eu do me meu lembro trabalho. da época das gaitas Hering, quando eu vinha pro centro de Blumenau, de passar e de ficar encantado com os teus personagens, Nossa. né? Que foi o início do teu trabalho. Foi ali. início aqui, né? Aham, aqui em Blumenau. Aqui em Blumenau. E uma curiosidade do Chamba é que ele já fez cartoons também, né? Já. E charges. Já fiz, eu trabalhei no Santa, cara, com 16 anos. Até foi um trabalho que foi apareceu uma vaga, eu fazia parte de um grupo que, pô, tinha muito problema em casa com alcoolismo e droga com o pai. E a gente acabou fazendo parte de um projeto para a criança não ficar ociosa em casa. Então nessa acabou aparecendo uma vaga no Jornal de Santa Catarina e eu comecei a apontar lápis. Pô, aí, cara, tinha um desenhista do meu lado, o cara era fera. Falei, é aqui que eu quero ficar e vou aprender com esse cara, velho. E dali fiquei, aprendi bastante com ele. Tanto que quando chegou nos meus 18, falei, agora eu quero ir para grandes centros, né? Eu já estou preparado para trabalhar no jornal. Mas daí eu vi que era outra fita, né, cara? O adolescente tem outra cabeça, né? E quando você chegou ao grande centro, né, essa grande cidade, como é que foi essa tua relação com o grafite lá? A princípio ainda o grafite ele só tinha pra mim como visto na televisão, visto um cara pintar até então, eu não tinha feito nada com spray. Já tinha riscado com carvão na parede e eu vi que, pô, o resultado do trabalho grande era legal. Mas quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu fui focado em querer trabalhar num jornal mesmo, sabe? Uhum. Mas chegando lá, acabei falando com o editor, mostrei minha pastinha, foi o Jaguar na época. Mostrei minha pastinha, mostrei meus trabalhos, ele falou, cara, tu precisa se organizar, tu precisa ralar muito mais ainda. Teu estilo é legal, mas dá uma olhada naquela pilha ali, tu vai ter que ser melhor do que eles. Aí aquele meio que foi um banho de água fria, eu falei, nossa, mesmo assim vou continuar. Vou continuar desenhando, lutando, que é o que eu quero, entendeu? O desenho já estava gravado na minha cabeça que ia ser isso. Então foi lá e meio que não deu, daí eu acabei indo pro grafite, né? Uhum. E foi, pô, maravilhoso. Né? Para você de casa, o grafite hoje é uma arte que exige um estudo, né? Existe um estudo, realmente. Eu lembro que quando a gente ia para São Paulo, não tinha internet, a gente tirava foto dos trabalhos dos gêmeos e ficava olhando, pô, como é que o cara consegue fazer esse traço fino, né? Tentava imaginar como que ele fazia a cobertura de um de cima pro outro. Então a gente tinha que imaginar, calcular e fazer igual, né? Uhum. E nós se virava nessa pegada mesmo. Que isso é uma escola, entendeu? Tu chegar e descobrir tudo sozinho, ser autodidata em todas as coisas. Isso é massa. Sobre o processo do grafite, ele tem camadas, né? Camadas. De pintura. Vocês começam então pela última camada, que é a base. Cara, porque assim, ó, são várias técnicas. Depende muito do que tu vai ter na tua mão, entendeu? Uhum. Ah, eu tenho um preto, um branco e um latex. Então eu vou começar a traçar com preto, faço um recorte com o branco do latex e depois eu volto com uma outra cor ou um cinzas para fazer o volume. Aí se for tudo no spray, aqui foi basicamente a maioria no spray. Uhum. Então é no recorte, começa com uma cor mais escura e vem com a outra por cima cortando para dar o boldline, que é aqueles traços bem fininho, fazer uma curva bem feitinha, por aí. Mas precisa ter mão. No começo eu lembro, o meu primeiro grafite ficou uma titica assim, cara, mas depois foi indo. Lá no 10º tu vê, pô, tô melhorando, e tu vai ganhando, vai ficando viciado no negócio e vai querendo fazer mais e mais e mais. É uma questão de prática, né? Prática. Quanto mais se pratica, mais firmeza Bem no traço nessa, e nas comprovado. técnicas. Chamba, só vou voltar um pouco pro teu trabalho social novamente, porque é interessante. Eu acho que a arte hoje é um meio de transformar vidas, né? O teu trabalho social aqui em Blumenau, tu tem ideia de quantas crianças, quantos jovens tu já atendeu? Cara, a gente atendeu mais de 60 jovens adolescentes. 60 jovens adolescentes. E como é que se dá esse trabalho com eles? Assim, Cara, como é que eles encaram, como é que eles recebem? Pô, é legal, cara. Primeiro eles são bem fechados, né? Já fiz de repente cometi um delito, tô arrependido. Então os caras já chegam fechados pra ti e, pô, eu como tenho uma linguagem mais jovem, a galera se liga na minha, começa a se abrir um pouco, daí entra o desenho, daí tu começa a praticar o desenho, tu começa a ver o que eles sentem, o que eles têm, o que eles estão passando. E dali, com o desenho formado, eles começam a ter uma ideia e passam daquilo para a parede. O resultado da parede é o que é o gratificante, porque eles falam, pô, cara, eu consegui fazer isso ali, entendeu? E às vezes nem é um desenho tão bem elaborado, mas, cara, por ele ter conseguido ter feito aquilo na parede, grande, colorido,
para ele é muito gratificante mesmo. Ainda mais, pô, se tu fazer um trabalho com eles e rodar uma exposição, é muito mais gratificante ainda, saber que o trabalho deles está sendo visto por outros. E deve ser encantador ver eles transformando, né? Sim, transformando o desenho do papel num grafite e também aí, transformando a sua vida, né? E é que tá, ele começa a transformar ali no papel, ele vê que pode mudar, ele começa a usar aquilo para a vida dele, entendeu? E normalmente a gente tem um acompanhamento psicológico com outra pessoa junto para dar um suporte, né? Esse teu trabalho social, o teu irmão também é grafiteiro, né? Também é grafiteiro. O Joba. Vocês trabalham juntos? Sim, a gente trabalha junto. O museu aqui foram vocês dois? Nós dois. Vocês dois. Ele te acompanha também nos trabalhos, nessas ações? Sim, é porque assim, cara, eu sou mais o correria, assim, sabe? Eu sou o cara que acorda cedo, vai atrás, vai lá. Ele já é um pouco mais, vamos lá que eu vou fazer, entendeu? Então, ele tem a vida dele, ele tem um outro trabalho, né? E ele me ajuda sempre quando pode. E eu não, eu quero isso aqui, eu quero viver da arte, né? Então, porque hoje viver da arte, hoje tu tem, amanhã tu não tem, é bem relativo, assim, saca? Então, para ele, uma garantia disso não era bom. Então, ele tem que ter um emprego, olha, preciso de todo mês desse valor. Eu já não, né, cara? Eu já vou, faço o corre, deu esse mês, junta, rebola, joga pra cá. Eu gosto mais dessa parte, né? E você falou ali na questão dos materiais, que você usa mais o spray importado, Sim. né? É difícil ter acesso a esse spray? Como é que se dá a compra desses materiais? Cara, assim, ó, se for tu pegar, ver a diferença de um material importado por um material nacional, às vezes a diferença é de R$1, saca? Então, o material importado, ele foi feito por artistas. Então, o cara que está fazendo esse material, ele sabe qual é o tanto de pressão que ele vai usar, qual é o pigmento que ele vai usar, qual é a forma de textura que ele vai querer. Então, pô, tem uma diferença. Então, tu começa a trabalhar com esse material, tu começa a ver. O teu trabalho começa a ter um outro resultado, tanto em cor como em traço. E para ter acesso a esse material, tem um cara que faz uma distribuição em Florianópolis. Então, a gente costuma pegar em torno de uns 3.000, 4.000 para poder ter um estoque para tu começar a fazer girar, né? Isso é rapidinho, vai. Sabe? Em torno de meio ano já secou o pote. E em Blumenau, você tem noção de quantos artistas grafiteiros existem, cara, ou estão em atividade, ou trabalhando? Cara, tem aí uns mais de 12, cara. Mais de 12? Mais de 12. É uma grande diferença, né? Diferença do que era antigo, do que é agora. E qual que é a maior diferença que você sente do início ali, né, da tua carreira como grafiteiro e hoje, assim? De dificuldade, cara, é que, pô, quando no começo tu é meio, pô, vou trabalhar, vou fazer esse trampo, tu não vê o que, de repente, eu comecei a ter uma visão de que, pô, eu preciso de um dinheiro todo mês, entendeu? Preciso, pô, pagar minhas contas, pagar o aluguel, então eu tenho que começar a fazer dinheiro, eu tenho que girar. Então comecei a buscar mais trabalho, né? Poder fazer. Falando um pouco do grafite nacional, né, do país, assim. Em São Paulo a gente vê uma produção muito grande, né, com os Gêmeos, que é um dos principais, e grandes galerias, assim. Você acha que seria bacana Blumenau ter um espaço que nem o Beco do Batman, por exemplo, da Vila Madalena, onde as pessoas têm Sim, cara, eu acredito até aquela própria Martin Luther ali, cara. Porque eu acredito, eu imagino quando vocês fizeram aquele trabalho ali em frente à prefeitura, se tem mais de um fazendo ao mesmo tempo, existe uma troca muito grande de informação. Sim. E de técnicas e dicas e tudo mais. Né? Isso que é legal, cara, tu achar um muro, convidar um pessoal e fazer essa troca de ideias, saca? Falar sobre o material, falar sobre o próprio grafite, trocar informações, né? Como igual acontece em grandes centros, por que não aqui, né? Acho que seria interessante também. Então a gente pode dizer que o grafite é uma arte coletiva, É uma né? arte coletiva. Por mais que você esteja na parede, você está trocando com o espaço e com... Com certeza, o grafite ele tem que estar na rua, ele tem que comunicar com a galera, né? Se ele for para dentro de uma galeria, ele já não é o grafite da rua, ele é um trabalho com técnica de grafite, né? Existe alguma forma, como é que eu posso dizer, da pessoa adquirir esse grafite? Porque ele está sendo visto como arte, né? Mas ele é uma arte que tem que estar na rua, só que a gente também vê que o grafite vem tomando conta das galerias de arte. Eles, né, vem sendo trazido como um produto. O que você acha disso, assim, dessa transformação, dessa mudança de visão? Cara, eu acho válida. Acho válida, porque até então tem muito artista que tem um sonho de viver de arte, né?
Então, pô, pro cara isso aí é, pô, gratificante pra caramba. Pô, igual das antigas, pô, era difícil a gente conseguir um trabalho na rua, conseguir um outro trabalho para poder girar mais dinheiro e girar material para tu reverter isso na rua. Hoje já tá diferente, pô, hoje eu quase nem fico mais em casa, sempre tô na rua pintando alguma coisa, pintando alguma casa, fazendo alguma coisa, oficina. É bem diferente, tá bem melhor mesmo. E isso é muito gratificante, né, para vocês, e eu acho que pra gente, né, que acompanha esse trabalho, também é muito gratificante ver, porque existe uma mudança de visão, de entendimento dessa arte, e eu espero mesmo que Blumenau receba mais grafites, assim, porque a cidade fica muito mais bonita, e eu acho que a gente pode falar, o Alex Valauri, né, Sim. que foi um dos primeiros em São Paulo, ele diz que a intenção dele é enfeitar a cidade e transformar o urbano como uma arte viva, popular e que as pessoas participem. Né? Então, o grafite hoje é uma arte coletiva, tanto ela é feita pelo grafiteiro, mas existe a troca com os outros grafiteiros e também com a cidade. É uma arte pulsante, então a gente pode dizer, né? O que pulsa na cidade. Chamba, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Pela participação no programa. Então, grafite é uma arte pulsante e colaborativa entre o grafiteiro e a cidade. E até o próximo programa.